A partir de hoje, nós iniciaremos uma série de mensagens intituladas O papel da igreja no mundo de hoje. O papel da igreja no mundo de hoje. E hoje nós vamos falar o primeiro destes papéis, o papel evangelístico. Ok? Diz assim um texto em Isaías capítulo 5, verso de número 3, iremos ler até o verso de número 8. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Verso de número 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Agora pode fechar a sua Bíblia. Isaías, sem sombra de dúvida, um dos profetas, como eu disse, mais significativos de todo Israel. Constantemente, ao ler o Novo Testamento, e isso deve estar fresco na sua memória, você vai ouvir a seguinte expressão, principalmente no livro de Mateus: para cumprir o que for profetizado, cumprir o que foi predito pelo profeta Isaías. Diz assim, também conhecido como um profeta messiânico, porque muitas das suas profecias se cumpriram, assim entendemos nós, na pessoa de Jesus Cristo, o Messias de Deus. Nós iremos falar hoje sobre o papel evangelístico da igreja no mundo de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de dizer hoje é para que você compreendesse quem é a igreja. Certo? Para você, Dona Maria, quem é a igreja? Nós. Eu gostei que ela apontou para ela e falou no plural. Somos nós. Mas a senhora acertou, né? Ela não olhou para si imaginando como sendo um indivíduo, mas ela entendeu que ela faz parte de um corpo. Não é verdade? Paulo perseguia aqueles que confessavam o caminho, aqueles que seguiam a Cristo. E quando Jesus apareceu para Paulo para dar aquele corretivo do pão, ele falou: Paulo, por que me persegues? Ou seja, você está perseguindo a igreja. Isso, Dona Maria, nós somos igreja. Mas quando eu falo que você é a igreja, essa igreja tem um cabeça, essa igreja tem um dono, essa igreja tem um Senhor. E quem é o Senhor da igreja? Cristo Jesus. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o proprietário da igreja. Ele gerou, Ele formou a partir da sua morte na cruz, e aqueles que vieram a crer nela se tornaram igreja do Senhor Jesus. E sobre esta igreja, ou seja, sobre esta nova aliança que estava se formando ali na cruz do Calvário, existem inúmeras promessas, inúmeros direitos, inúmeras bênçãos,
Diz que tudo aquilo que esta igreja ligar na terra será ligado no céu. Diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. É de forma tão esplendorosa essa igreja, que diz que os anjos não compreendem, né, o amor de Deus por aqueles que formam e fazem parte dela. Diz o texto, um pouco menor, referindo-se à criação do homem, um pouco menor que os anjos o criaram, mas mesmo assim os encheram de tanta glória e honra. Somos nós, igreja, filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Mas nos dias de hoje, nós que aceitamos igreja, aceitamos a Cristo no contexto de igreja local, já não falo mais daqueles que são salvos, que estão em Cristo, eu estou falando da instituição igreja. Muitas vezes nós somos bombardeados pela visão da igreja, pelo método de trabalho, nós somos bombardeados pela pessoa carismática do líder dessa igreja, pelo nome do líder dessa igreja. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, quando as pessoas vêm para a igreja nos dias de hoje, eles são bombardeados por essa visão. São bombardeados por essa visão. Somos pentecostais, somos neopentecostais, somos igreja em células, somos igrejas em grupo familiar, somos com eclésia, e N são os nomes e as visões que são dadas. Mas eu quero aqui, fazer uma peneira nisso tudo, e que você e eu possamos entender qual que é o meu papel como igreja, como servo, como filho de Deus, no que concerne a minha obrigação, ao meu compromisso com o evangelismo, com a anunciação do evangelho. A palavra evangelho, no seu original grego, quer dizer a pregação das boas novas, as boas novas de paz, que Deus estava estabelecendo uma aliança de paz com a sua criação através do seu Filho Jesus. Nós entramos nessas igrejas e ficamos tão envolvidos com a visão, com o método, com a minha função dentro dessa visão, que muitas vezes eu perco o meu foco, a minha identidade como cristão e o meu papel dentro do reino. Eu perco a noção disso. O texto que eu e você leu é bastante apropriado. Verso de número 6: buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto Ele está perto. A ideia que o texto nos traz é que vai chegar um momento em que não mais se pode invocar ou achar a Deus. E isso traz também a ideia da urgência, a urgência de se pregar o Evangelho. E a igreja está perdendo isso. Quando Jesus ele estava perto de ser crucificado, isso começa no final do capítulo 13 do livro de João. Quando ele estava perto de ser crucificado, ele chama os seus discípulos, os seus apóstolos, e ele senta à mesa e ele começa a conversar. Tão lembrado que certo deles inclinou o seu rosto sobre o peito de Jesus e fala: nossa, vendo como Jesus o amava, e foi conhecido como discípulo amado. Naquele mesmo momento de intimidade, Jesus ele estava ensinando os seus apóstolos, mas ele disse algo para eles que ficou marcado na sua mente e no seu coração: eu vou para junto do Pai, e eu voltarei para vós outros. Quando Jesus morre, e eles veem Jesus, depois que ressuscitou, ser elevado aos céus, sobre as nuvens, eles foram para Jerusalém,
na expectativa da iminente volta de Cristo. Ou seja, nós vamos aqui permanecer fiéis, consagrando, orando, buscando a face do nosso Deus, porque o nosso Senhor volta já, volta breve. E fazendo um estudo, desde que Jesus foi levado aos céus, prestem bastante atenção nisso que é interessante. Todos os avivamentos que aconteceram. O que é avivamento? É um determinado momento da história em que o Espírito Santo manifestou em uma determinada comunidade ou igreja de uma forma tão tremenda que redundou em conversões, em milagres, em curas, em mudança de vida. Um dos grandes avivamentos que nós conhecemos foi um movimento que foi conhecido como metodista. Também chamam eles de wesleyanos, proveniente de um homem chamado João Wesley. Outro avivamento foi a questão da reforma protestante, com alguns homens de expressão, Martim Lutero, John Hus, entre outros. Desde essa época, a questão mais marcante no avivamento foi esta urgência de que Jesus está voltando, de que a volta de Cristo é iminente. O Senhor Jesus sempre nos advertiu a esse respeito, dizendo que Ele voltaria como um ladrão à noite, que ninguém sabe a hora que Ele vem. E nos advertiu como igreja para que nós fôssemos prudentes, como aquelas, se eu não me engano, 5 noivas que guardaram o azeite. Mas nós ficamos tão envolvidos muitas vezes com o dia a dia da igreja, da visão, do método, da forma e da fórmula como muitas vezes isso é apresentado, que a gente esquece esse foco. Eu sou igreja, sirvo meu Senhor. A noiva, tem essa esperança, tem essa expectativa da volta do seu noivo, mas eu tenho um papel a desempenhar. O mundo jaz maligno e eu preciso anunciar a Cristo, eu preciso pregar a Jesus, porque a sua volta é iminente, e haverá um momento em que Ele não será acessível. Nós ouvimos isso, não é verdade? Nós estamos estudando isso em Apocalipse. Haverá um momento em que as pessoas estarão buscando a morte, e a morte não encontrará. Haverá um momento em que as pessoas desejarão muito, morrer em virtude de tantos sofrimentos daqueles que não estão com Deus. Nós precisamos receber isso, e isso precisa ficar dentro de nós como realmente algo que nos inquieta, algo que nos impulsiona. Você não precisa falar de Jesus para uma pessoa na expectativa de que, se você não anunciar, ela vai estar perdida. Você não precisa anunciar a Jesus para uma pessoa na expectativa de que, se ela não tiver Jesus, ela será condenada, ela vai para o inferno um dia. Não é assim que as coisas acontecem. Você quer entender o sentido real do Evangelho no que concerne a isso? Eu já trouxe esse exemplo que eu acho que uma vez na igreja, Existe aqui no Brasil, não existe no Brasil a pena de morte, mas isso é muito vista por nós brasileiros em filmes. Mas isso é muito claro nos Estados Unidos. Existem N filmes sobre isso. Imagine se você conhecer uma pessoa que está no famoso corredor da morte, e a sua sentença já está decretada. Ele foi condenado à morte, só está aguardando ser executado. Nos Estados Unidos, essa pessoa já perdeu o direito de cidadania. Ela não tem direito de votar, ela não tem direito de se expressar. Essa pessoa não tem, irmãos, ela não é mais contada dentre os cidadãos do seu país. Aquela pessoa, para o governo, ela já está morta, só está esperando o dia e a hora em que vai ser executada. Vocês estão entendendo o tanto que é terrível? Agora imagina se você chega no corredor da morte e você encontra, não tem ninguém que chama João aqui hoje não,
né? Você encontra o Joãozinho na cela X, e você chega lá na cela, e o Joãozinho está com o rádio ligado, né? E está dançando ali uma música muito feliz, animado, está rindo, está conversando, mas na porta da cela está assim, ó, vai ser executado daqui uma semana. O que você vai pensar sobre isso? Hã? É louco? É doidinho? Agora imagina, né, você chega e fala, e aí Joãozinho, e ele te recebe com aquela alegria, entra, senta aqui na minha casa, vamos comer, vamos conversar, quer ouvir uma música, vamos assistir um futebol. Você vai olhar para a cara dela e falar assim, meu Senhor, esse cara está mais para lá que para cá. Para você, o Estado, o governo daquele país, aquele homem já está morto. Igualmente, ouçam isso, aqueles que estão sem Cristo já estão condenados, já estão sentenciados à morte. Você entende a seriedade disso? Você não precisa falar de Jesus, porque se você não falar, o mundo vai se perder. Nós, como igreja, como luz em meio a trevas, nós precisamos falar de Cristo, porque o mundo já está condenado, já está sentenciado à morte. Aqueles que estão sem Jesus, eles estão afastados de Deus. E quanto mais pessoas morrem sem Cristo, é responsabilidade nossa como igreja o estar acontecendo isso. Porque muitas vezes estamos sendo ausentes, estamos sendo, pessoas que não entendem o seu papel, a sua responsabilidade, a sua responsabilidade como pregador das boas novas. Pessoas que estão morrendo sem Cristo e estão sendo condenadas a viver a eternidade separada do Pai, a eternidade longe de Deus, uma vida completa, eterna. A gente não consegue compreender o entendimento de eternidade muitas vezes, afastados de Deus, porque muitas vezes nós estamos presos ou a uma liturgia maligna, ou presos a conceitos, preconceitos, ou a questões mínimas. Nós temos vergonha muitas vezes como igreja de abrir a boca e dizer para uma pessoa, muito obrigado, Deus te abençoe. Nós esquecemos da passagem que diz que aquele que confessar a Jesus diante dos homens, Ele também nos confessará diante dos seus santos anjos. Nós esquecemos muitas vezes, imaginamos que o Evangelho, ele é unilateral, ele é uma via de mão única, ou seja, de lá para cá, vinde a mim todas as bênçãos, vinde a mim todas as provisões. Não é assim que se serve a Deus. Servir a Deus, antes de tudo, é buscar o bem do próximo, é buscar o amor ao próximo, amando o próximo, mesmo que ele não esteja próximo de você, agindo com compaixão, com amor, agindo, preocupando. É preciso nós, como igreja, retomarmos o sentido de urgência da volta de Jesus. Não se enganem, não se enganem. Se eu falar para vocês, Jesus está voltando, e você fala, essa história eu ouço desde a época da minha avó, desde a época do meu avô, que Jesus está voltando. Não se enganem, irmãos. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão, e é urgente, e nós como igreja não podemos ficar à mercê disso, aceitando e sendo subordinados a essa cultura do Brasil maligna muitas vezes.
Como igreja, nós precisamos nos posicionarmos. As bênçãos são inúmeras, a graça e as promessas são maravilhosas, mas temos sido tão ausentes, temos sido tão omissos quanto a isso, a evangelizar. A gente vem para a igreja e a nossa consciência nem acusa, dizendo: eu não convidei ninguém, eu não convidei ninguém. Se você tem andado próximo da gente, você sabe que o intuito do nosso coração não é, nunca foi, e em nome de Jesus, nunca será engrandecimento próprio. Nós entendemos que quando uma pessoa entra por aquela porta, ela está tendo a oportunidade de ouvir falar de Deus. A mensagem que eu acredito que muitos receberam hoje, né? Quem não recebeu a mensagem hoje no celular? Eu acho que o crédito acabou na hora, vamos lá. Mas por quê? Eu acho que acabou na letra E, na letra M, tá? Então daí para frente eu acho que ninguém, tá? O que o texto diz? Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Porque se com a sua boca confessares a Jesus e em seu coração crer, você será salvo. Mas como eu vou confessar algo que eu nunca ouvi, se não existe? Irmãos, o nosso papel como igreja, independente da sua função dentro da igreja, dentro da instituição, o seu papel é a levar Jesus àqueles que precisam de Jesus. Servir a Deus, ser crente, não se limita a vir para a igreja e nem a cumprir com as suas obrigações de crentes. Não se limita a frequentar o culto, a ceiar, a ajudar, a dar a paz do Senhor. Não se limita em dizimar ou ofertar. Servir a Deus, sem dúvida alguma, podemos assim, de certa forma, sintetizar isso: se envolver com o reino de Deus, buscar estabelecer o reino de Deus nesse mundo, anunciando a salvação. As pessoas precisam entender, em nome de Jesus, que sem Cristo elas estão perdidas. As igrejas estão pregando Jesus, que é um solucionador para a vida financeira, estão pregando Jesus, que é um solucionador para a sua vida sentimental, estão pregando Jesus, que é aquele que vai curar as doenças. E aqueles que vêm para Cristo dificilmente entendem a necessidade de salvação e, consequentemente, o seu estado de perdição. Como eu vou oferecer um Jesus que salva, se a pessoa não entende que está perdida? Como eu vou anunciar aquele que vai salvar a sua vida, se essa pessoa não entende que precisa ser salva? E uma das ferramentas mais eficazes de evangelismo, ouçam bem, é na sua simplicidade você conseguir mostrar para a pessoa que ela está perdida sem Jesus. Quem aqui foi salvo, ou veio para a igreja, ou aceitou a Jesus num show evangélico, daquele show evangélico que canta 20 cantores, que tem 1 milhão de pessoas? Quem aqui aceitou Jesus assim? Não? Quem aqui aceitou Jesus numa cruzada evangelística? A igreja abre segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, cada dia um pregador, um grupo de louvor, e põe na propaganda explosão de milagres. Quem aqui converteu nesse dia? Não? Quem aqui veio para Cristo através de um amigo? Ó. Quem aqui veio para Cristo através da família? Ó. Ferramenta eficaz de evangelismo: relacionamento. As pessoas precisam olhar para você, igreja, e precisam não ver a Josi, não ver a Gisele, que estão na frente, que vão ser usados todos. Não ver a Maria da Glória, não ver a Dona Maria, não ver a Bianca, não ver o Danilo. Não. Elas precisam olhar para vocês e ver quem? Jesus. Cristo em vocês. Quando elas verem Cristo na vida de vocês, quando elas verem Cristo no coração de vocês,
quando elas verem Cristo na fala de vocês, quando elas verem Cristo nas atitudes, no andar, no falar, as pessoas vão olhar para elas e vão falar: ai meu Deus, ai meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, eu preciso desse Jesus. Isso aconteceu na minha vida. Um certo dia, quando eu estava, no momento vamos dizer, de depressão, entendam aí de alguma forma, de depreciação da mente, do coração, o vocabulário aqui é tão longo que eu invento palavras. Um momento onde realmente você para na sua vida, põe a mão na cabeça e fala: o que eu vou fazer da minha vida agora? As noites são curtas quando a gente está nessas fases, não é verdade? As noites geralmente se tornam emendadas no dia. E aí eu ligava a minha televisão e eu ouvia o pastor falando, mudava de canal, ouvia o pastor falando. Aí eu abri a minha Bíblia e comecei a ler. Naquele momento eu estava me sentindo totalmente longe de Deus, porque a vida inteira no mundo, experimentando as coisas do mundo, vivendo as coisas do mundo, como diz a Bíblia, afastado de Deus, uma música ficava no meu coração dizendo assim, ó, como cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas cantar a música não leva ninguém para o céu, não é verdade? Mas aquela semente ficava, como um milho de pipoca querendo explodir. Mas não adianta, irmãos, se sentir bem. É preciso um novo nascimento. É preciso você olhar para dentro de si e falar: esse cara precisa morrer. E sabe o que eu fiz? Comecei a ler a Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, 2 vezes Coríntios. Irmãos, e a coisa foi indo de tristeza para ler Gálatas a primeira vez. Mas quando eu comecei a ler Efésios, e eu ouvi aquele momento quando eu falava assim, nós, o que de antemão esperamos em Deus, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Naquele momento eu falava assim: eu creio. Eu creio, então eu também fui selado. Eu não mais pertenço ao mundo, eu sou de Deus. Eu me senti aceito, amado e salvo. Mas eu não conseguiria me sentir salvo se eu não tivesse entendido que eu estava perdido sem Cristo. E é nesse ponto que eu e você precisamos se levantar e entender: meu Deus, o que eu fiz na minha vida cristã até hoje? Não é vindo à igreja apenas que nós servimos a Deus, que nós pregamos, não. É lá fora, é eclesia, é que de dentro para fora, é os chamados de dentro para fora, para pregar, para falar do amor de Deus. A mensagem do Evangelho não começa apenas com vinde, Vinde a mim todos os que estão sobrecarregados. O Senhor tira o nosso fardo, cura o nosso coração, mas da mesma forma imperativa que Ele diz: vinde, no final Ele diz: ide, e pregai o Evangelho a toda criatura, ide e fazei discípulos de todas as nações. É preciso que a gente entenda isso, que você olhe para as pessoas que não têm Cristo, e em nome de Jesus, não dessa forma: eu sou crente e ela não é, eu tenho Jesus e ela não tem, eu vou me contaminar. Irmão, se você pensa assim, você está mais sujo que ela. É verdade.
Você precisa olhar para as pessoas que não têm Jesus, e o seu coração precisa se compadecer, precisa se condoer. O termo bíblico para isso, que muito nós vemos, é mover de íntima compaixão, e entender que aquela pessoa precisa urgentemente de Jesus. E talvez você não deva orar por ela, talvez você não deva orar por essa pessoa, talvez a pessoa, o alvo de oração seja por você. Senhor, tira minha vergonha, Senhor, tira minha timidez, tira minha barreira, tira meu preconceito, tira da minha vida tudo aquilo que me impede de falar do seu amor, de anunciar a tua palavra. Tira de mim, tira de mim. Quando Isaías, que nós acabamos de ler, 55, teve um encontro com Deus, teve uma visão dos céus, ele olhou para os céus e falou: meu Deus, ele é santo demais, né? Vamos até repetir: ele é santo, santo, santo. Ai de mim, porque sou um pecador. Diante da visão de Deus, diante da luz, da glória, o que revelou foi Ele. Quem era Ele? Sou pecador, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ou seja, eu vou me consumir diante, porque eu não estou preparado. Interessante que ele nunca estaria preparado. Quem capacitou Isaías de estar diante da presença de Deus foi o próprio Deus. Deus providenciou o meio, da mesma forma que hoje Deus providencia Jesus, para que a nossa justiça, a nossa alegria, Jesus que é a nossa redenção, Jesus que é a nossa salvação, Jesus que é a nossa justificação, é por meio dele que nós hoje podemos, como diz em Hebreus, a chegar com inteira confiança diante do trono que é de Deus. Naquele momento, Deus purificou Isaías, e Deus desafiou Isaías depois que ele foi purificado: a quem enviarei? Quem há de ir? E então Isaías fala uma frase, um bordão que virou depois algo muito comum na igreja: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós vamos para as igrejas, conhecemos Jesus. Jesus pega essa brasa viva que agora é Jesus Cristo nas nossas vidas e nos cura, nos liberta, nos santifica. E então a gente para e fala: e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? O que eu faço da minha vida? E eu vou dizer para vocês: vai, não sai da igreja, vai, vai e pregue, vai e fale do amor de Deus. Aí você me contradiz dizendo: mas eu preciso da minha vida tanto. Eu digo: vai, que enquanto você estiver indo, Deus vai fazer na sua vida. Mas tem algumas áreas da minha vida que precisam ser mudadas, ser transformadas. Eu digo: vai, que enquanto você estiver indo, Deus vai estar fazendo na sua vida. Mas eu ainda tenho que conquistar tanto. Vai, ajunteis também, eu vou tomar licença para trazer esse também, tesouros, mas no lugar certo, aonde nem a traça e nem a ferrugem pode corroer. Que quando você estiver indo, o peso de glória e o seu envolvimento com as coisas de Deus, Deus vai transformar a sua vida. Deus vai te abençoar ricamente. Deus vai prover na sua vida, os milagres vão acontecendo. Mas não é parado, olhando e lamentando nas circunstâncias que as coisas vão acontecer. É indo, enquanto vocês vão, enquanto vocês caminham, enquanto vocês preguem, enquanto vocês falam do amor de Deus.